Oi! Hoje a resenha do conto Viver Outra Vez, de Márcio Barbosa. Uma jovem mulher, uma adolescente, se prepara para uma entrevista com um importante representante da comunidade negra em São Paulo. Ele é um homem de certa idade, um idoso, e na atual conjuntura ele não está muito interessado em reviver tudo aquilo que ele passou em prol da sua gente. No entanto, ela, com seu fulgor da juventude, quer sim com que ele passe a dar exemplos. Por isso a importância da entrevista. Tudo aquilo que ele fez não pode morrer, não pode ser esquecido. Mas ele continua irredutível, mesmo percebendo que, claro, ela também era uma negra. Ele entendia o objetivo dela, mas talvez tudo aquilo fosse uma causa perdida. E entre uma tentativa e outra dela, uma cutucada aqui e ali, ele acaba passando mal e acaba indo parar lá no hospital. O médico que então o atende revela que ali foi apenas um problema de hipertensão, muito comum na raça negra. Mas ele comete uma pequena confusão, porque ele pensa que o homem, o idoso, é o pai e ela, adolescente, é a filha. Aquilo passa até despercebido por eles. Mas, na verdade, dali, daquele incidente, começou a nascer uma pequena amizade. Ela passou a frequentar a casa deste idoso para ajudar. Ele morava sozinho, não tinha mais condição de muitas coisas. Ela comprava remédio para ele, ajudava ele com pequenas coisas ali dentro da casa, chegando até a acompanhar ele até o banco para receber a aposentadoria. Mas, nessas andanças pelas ruas, eles começaram a notar uns certos comentários de quem estava em volta. Uns diziam: não, ela não é filha dele, ela é a amante, é a esposa, a concubina dele. Claro, vários comentários pejorativos. Bom, você pode imaginar, não deu outra. Talvez a voz do povo tenha um pouco de verdade, e sim, no fundo, eles acabaram ficando juntos. Viver Outra Vez foi publicado por Márcio Barbosa em 1995. Agora, quando fui fazer a pesquisa aqui sobre o autor, eu tive grandes dificuldades, porque eu não achei quase nenhuma informação. Isto porque ele é um autor de nicho, no caso, literatura afro. E vocês sabem, se um autor não ganha destaque na mídia, provavelmente você não consegue encontrar nada dentro da internet sobre ele, sobre suas obras, o que ele fez da vida. Como eu comentei em outra ocasião, em outro texto, assim não dá para manter a cultura no Brasil, né? Mas fazer o quê? Em se tratando aqui do conto Viver Outra Vez, ele foi extraído do site Quilombe Hoje, e caso eu não esteja enganado, é mantido pelo próprio Márcio Barbosa. Posso estar errado novamente, mas talvez não haja exatamente um livro físico onde está inserido este conto. Claro que isso não é problema, obviamente, né? Minha avaliação do conto. Infelizmente, quando a gente começa a ler o texto, ali lá pelo quarto, quinto parágrafo, a gente já percebe que se trata de um texto totalmente ideológico. Daqueles que ficam fazendo a cabeça do leitor, direcionando ele para um tema específico, e dali você não pode abstrair nada que faça você fazer conjecturas, pensar diferente. Não, você deve pensar exatamente o que eu estou dizendo aqui, o meu ponto de vista. É muito chato quando a gente topa com um negócio desse. Acho que principalmente numa seleção de textos que se diz os melhores contos do Brasil, no caso do século XX. Em todo caso, não deixa de ser, e sim, representativo, porque, aliás, esse tipo de texto, agora no século XXI, está mais abundante ainda. Mas o que vemos aqui é uma falta de sutileza no trato do tema. É aquela coisa de comparar com um elefante passeando por uma loja que vende cristais. Não dá para duvidar sobre o que o autor quer dizer, o que ele quer panfletear. O
curioso é que essa história aqui até tem um fiapo, narrativa interessante, que eu posso contar sem nenhum remorso, que é essa historinha dos dois, o idoso e adolescente, sim, vinga, eles ficam juntos, que é o ponto onde eu parei. Dali em diante, na verdade, não acontece muita coisa de diferente. Eles continuam sendo mal vistos pela sociedade em volta, que, aliás, não é definido exatamente quem é que maldiz o comportamento dos dois, o passeio deles pelas ruas públicas. Se são brancos, se são negros, se são homens, se são mulheres, é uma coisa bem indefinida, o que torna até interessante, do meu ponto de vista. Mas a história só se repete e depois descamba para o óbvio. Ela acaba ficando grávida. Aliás, ela era virgem. E aí os dois ficam refletindo que talvez não seja a coisa de prolongar essa gravidez. Afinal de contas, ela quer seguir uma carreira e isso atrapalharia. E ele já é velho demais e ele não quer que, caso ele faleça, né, aconteça o mesmo que aconteceu com ele, de ter sido órfão, de ter sido abandonado. Mas eles pensam bem, não, isso pode ser muito representativo para eles, para os negros em geral, né? Afinal de contas, o texto é isso, né? É você manter viva a chama da identidade negra aqui no Brasil. Então, é o antigo se unindo com o novo, o ideal não morrendo. Nesse ponto, o texto é bonito, né? Mas não, o autor, o Márcio Barbosa, tinha que estragar colocando aqueles bifes de ideologia para a gente ler. Para quem não é militante de causa, isso é muito irritante. Dá vontade de pular, né? E ficar caçando. Tá, cadê a história? Eu não quero saber de discurso. Aliás, isso fica bem claro no texto, né? Que lá no comecinho, como eu falei, logo nos primeiros parágrafos, ele se declara bem ideológico. Depois, quando começa a história do casal, meio que isso vai esmorecendo um pouco. E depois, lá na resolução do conto, volta com toda a força a ideologia. O texto funcionaria se tirasse essa parte mais pesada? Sim, funcionaria, ficaria elegante e serviria à causa. Mas se o autor não quer se comunicar com quem não é engajado, é, digamos, um problema dele. Se ele quer se comunicar apenas com quem quer ouvir ele, aliás, já sabendo do texto, né? Porque é sempre um discurso repetitivo, batido, também é um problema dele. Mas fazer o quê? No meu caso, quando eu topo com um texto ideológico, a minha reação é atribuir a nota mais baixa possível, 1. Mas, como aqui tem um fiapo de história e é bem interessante, por que ele não aproveitou essa coisa de maldizer a relação de um homem idoso com uma mulher muito jovem, uma adolescente? É bacana. Quantas histórias nesse sentido não há? Isso sim é discutir as diferenças. Não precisa usar a cor. Mas não, ele tinha que exagerar, né? Então, para Viver Outra Vez, de Márcio Barbosa, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma trinca de resenhas dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto o próximo vídeo não chega, confira aqui do lado outros projetos de contos aqui do Imantada de Livros. E até mais!